Oi, gente, bom dia. Então, vamos começar, né? Meu nome é Denilson, eu sou professor da Universidade Selma e a gente vai conversar um pouco sobre alguns métodos de simulação computacional para simular a dinâmica ecossistêmica, dinâmicas de sistemas antrópicos e naturais. Apesar do título ser método de simulação computacional para simulação de sistemas naturais, na verdade eu vou mostrar alguns métodos que podem ser utilizados para sistemas antrópicos, né? Então, vamos lá. Então, assim, antes de mais nada, quando a gente fala em recursos computacionais para simular a dinâmica de um ecossistema, ou seja natural ou antrópico, ou seja, vai chover, ou então qual é o risco de alguém pegar AIDS, ou qual é o risco de ter um acidente, você está trabalhando com previsões, ou seja, você vai tentar, de alguma forma, estabelecer mecanismo para prever. Então, com isso, você está trabalhando com modelos, né? Mas o que é um modelo? Antes de mais nada, vamos esquecer computador, vamos esquecer mais satélite, nós vamos falar aqui de geoprocessamento também, e vamos refletir sobre modelos. O que é um modelo? O modelo nada mais é do que uma representação simplificada de um sistema. É como eu sempre brinco com meus alunos da graduação. É como uma criança que vai representar, vai desenhar sua casa, que a tia lá do Jardim de Infância pede, aí a criança vai lá, faz aquela casa que é um quadrado e um triângulo em cima. Aquilo é um modelo. Tá bom? Então, o modelo nada mais é do que uma simplificação de um processo, de um sistema, de uma pessoa, ok? De uma peça teatral, por aí vai. Então, o nosso objetivo aqui, quando a gente tenta trabalhar com a questão de modelos para depois tentar aplicar algum algoritmo, algum recurso computacional, é estabelecer a relação causa e efeito sobre determinados fatores para você prever, entre aspas, né, talvez essa palavra seja muito forte, mas eu vou utilizar aqui, prever. Vai chover nesse final de semana? Esse final de semana é do Enem. Vai ser sábado, domingo de sol ou não vai ser? Então você tenta estabelecer relações causa e efeito entre os condicionantes que podem ocasionar um certo impacto e a ocorrência ou não desse impacto. Ok, então, na verdade, nós vamos tentar mesclar conhecimentos de computação baixo nível, ou seja, entrar no código fonte, criar um algoritmo baseado em conhecimentos ambientais, no meu caso ambiental, porque eu trabalho com a questão ambiental, que veio do meu modelo, e mesclar isso com dados, também no meu caso, com dados geográficos, de geoprocessamento, bancos de dados geográficos. Então, eu vou pegar um banco de dados geográfico, eu vou estudar, sei lá, eu quero estudar qual é a dinâmica de elevação de nível do mar. Vou mostrar para vocês um videozinho de elevação de nível do mar aqui em São Luís. Eu vou tentar entender como isso se processa, qual é o risco disso acontecer, crio um modelo conceitual, traduzo aquele modelo conceitual para uma linguagem de máquina, um Java, Fortran, C++, linguagem Lua, e depois eu interajo, eu faço o código alterar o banco de dados, e assim eu faço a simulação. Ou seja, trabalhar com modelagem computacional tem um grande entrave, pelo menos para mim, que não sou da área da computação, que você acaba tendo que mexer no código-fonte. Você tem que pensar em um modelinho conceitual, que é a questão conceitual, como vai levar ao nível do mar, como isso vai acontecer. E depois você vai ter que traduzir isso para uma linguagem computacional. Eu uso a linguagem Lua, que, na minha opinião, é uma linguagem acessível para pessoas réis mortais, como eu brinco sempre, que não são da área da computação aplicada, e que é uma linguagem feita pelo pessoal da PUC do Rio de Janeiro, se eu não me engano. É uma linguagem acessível, simples, e para bancos de dados geográficos, ou seja, grosseiramente falando, ligar elas a imagens de satélite é relativamente fácil. É uma linguagem, se vocês forem procurar na internet, tem muita coisa de uso em termos de videogame. O pessoal usa muito para joguinhos de videogame.
Então, assim, mas quando a gente pensa em questões ambientais, por exemplo, vai chover amanhã ou não vai chover amanhã? Né? Qual o risco da gente transformar a Amazônia em um grande pasto de gado? Então, quando você tenta criar um experimento de modelagem computacional para projetar um fenômeno ambiental, a degradação humana sobre o ecossistema, normalmente você precisa de uma equipe multidisciplinar, vários profissionais, como aqui no exemplo do slide, eu coloquei um grupo de pessoas, sei lá, pensando no desflorestamento da Amazônia, por exemplo. Quando você pensa em desflorestamento da Amazônia e você quer entender a lógica daquilo para tentar simular qual é a probabilidade daquela ocorrência se perpetuar nos próximos anos e, de repente, correr o risco de a Amazônia em 2050 virar pasto de gado, você, ou chegar em 2050 e chegar e dizer, não se derruba mais nenhuma única árvore na Amazônia, para se tentar criar experimentos para pensar nessa lógica, você precisa de vários profissionais. Você vai precisar de um profissional, sei lá, um biólogo, que vai estar pensando na diversidade biológica, nas relações ecológicas existentes ali, vai pensar em um antropólogo, vai precisar de um antropólogo, sim, para entender a dinâmica humana existente no local, né? A população indígena, os ribeirinhos, o novo contingente que está se inserindo ali, que é o grande agricultor, né? E por aí vai. Vai precisar também de pessoas, logicamente, para entender da dinâmica ambiental. Bem, se eu derrubar a floresta amazônica, o que acontece com a evaporação? A evapotranspiração, na verdade, das folhas da Amazônia. Qual a implicação disso se as plantas literalmente deixarem de suar e lançar água na atmosfera? Qual o impacto? Só para dar um exemplo para vocês, em São Paulo, a questão da escassez hídrica, além das questões antrópicas, de falta de planejamento, de falta de investimento, por aí vai, também está se indicando que é a conversão da Amazônia em pasto, porque literalmente do suor que sai das folhas das plantas é um equivalente a 20 milhões de litros d'água por dia, se eu não me engano. E isso, boa parte, vai formar chuvas lá do Sudeste. Então, para tentar pensar, modelar esse tipo de implicação, você vai precisar de vários profissionais. E também as pessoas, como eu brinco sempre, os computeiros, que são as pessoas que vão traduzir todo aquele nosso conhecimento sobre economia, sobre diversidade biológica, diversidade cultural, para uma linguagem de máquina, para você poder fazer com que o computador faça o serviço braçal, que ele vá simular o que você quer que aconteça. Aliás, que ele simule não o que você quer que aconteça, mas que ele simule o que seria o dito real. Lembrando sempre que isso aqui é um experimento de modelagem, é um experimento, você tentar calcular, grosseiramente falando, a probabilidade de um evento acontecer ou não. Não é um dado medido. Então, isso aqui é um modelo, um experimento de modelagem. Não é real. Contudo, é uma ferramenta a mais para a discussão. Por isso que eu acredito que seja bastante relevante. Não, eu, como sou da área ambiental, eu gosto de trabalhar com modelos dinâmicos espacialmente explícitos. O que é isso? É você trabalhar com o desflorestamento da Amazônia, com a implicação da seca no São Paulo, para devastar a Amazônia. Ou seja, eu tentar entender a dinâmica de fenômenos ambientais no espaço geográfico. E para isso, nós trabalhamos com o banco de dados geográficos, sistema de informação geográfica, com geoprocessamento. Nós trabalhamos com modelos conceituais, nós tentamos entender a dinâmica da coisa e montamos um esquema simplificado para representar por que as pessoas derrubam a Amazônia, por exemplo, e colocam o gado lá. Porque as pessoas aterram o manguezal, no nosso caso mais preciso aqui de São Luís, boa parte de São Luís é aterro de mangue. Eu tento entender e monto um fluxograma e depois eu ligo, eu traduzo, na verdade, o meu modelinho conceitual numa linguagem de máquina, como se fosse a linguagem de máquina, o meu código-fonte, é como se fossem as regras do meu jogo. E o meu banco de dados geográfico é como se fosse
um tabuleiro com suas respectivas peças. E as regras fazem com que as peças se movam e assim eu consigo ter ideia de alguma forma de entender possíveis respostas do sistema a um tensor ambiental. Então, assim, os passos que normalmente nós utilizamos é entender o problema. Qual é o problema que eu quero estudar? Eu quero estudar, por exemplo, aterro de mangue. Eu tenho um aluno lá no Selma, que a bolsa de iniciação científica dele, ele montou um algoritmozinho para simular o processo de aterro de mangue. O primeiro passo que ele teve que exercer, ele estava muito preocupado. Denilson, eu nunca trabalhei com linguagem de programação, eu nunca trabalhei com geoprocessamento, como que eu vou fazer isso? Eu disse, não, calma. O primeiro passo é entenda por que as pessoas aterram o mangue. Como assim, Denilson? Aterram o mangue porque a terra não. Entenda. Vejam só, se eu derrubo a Amazônia, a própria vegetação tem um valor econômico. A área devastada pode ser utilizada para soja, para gado. Então, há uma lógica, mesmo que perversa, que condiciona aquela situação. Agora, para a terra-mangue. A terra-mangue, primeiro, a vegetação não tem tanto valor econômico como a vegetação da Amazônia. Se eu derrubar o mangue, eu vou precisar aterrar aquele local, porque senão tem influência de maré. Mas por que as pessoas aterram o mangue? Mas não tem espaço. As pessoas mais humildes são jogadas para os locais mais insalubres. Então, isso é um modelo conceitual, a gente tentar estabelecer essas conexões de causa e efeito e, posteriormente, traduzir isso para uma linguagem de máquina e joga num SIG da vida. Eu uso o TerraView, que é um programinha do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um programa livre, e você tenta fazer a simulação de novas áreas de aterro de mangue. Então, o próximo passo é o algoritmo. Você estabelecer passos lógicos seguidos para tentar resolver o seu problema, entender o seu problema. E você começa o experimento, joga em mais satélite, você escolhe uma linguagem de programação e por aí vai. Tá bom? Então, eu vou falar de 2 métodos que eu uso. Como eu falei para vocês, eu trabalho com linguagem de programação Lua. Nem sei se eu posso ter a pretensão de dizer que eu trabalho. Eu aprendi o suficiente para fazer as minhas pesquisas. Ou seja, porque eu não sou da área da computação, eu sou da área ambiental. Então, e os métodos que eu utilizo são dois métodos. Eu uso o método dos autômatos celulares e o método dos agentes, que são métodos simples, mas que ao mesmo tempo você consegue dar uma certa robustez ao teu sistema. Você consegue estabelecer a dinâmica ecossistêmica e a influência antrópica no meio. O primeiro é o autômato celular. O que é um autômato celular? Vocês lembram que eu falei que o meu algoritmo, o meu código-fonte, que é oriundo do meu modelo conceitual? Só recapitulando, o que foi que eu disse? Eu disse o seguinte. O primeiro passo é entender o problema. Eu quero entender porque se aterra mangue. Ok? As pessoas aterram o mangue porque são mais, porque faz bem destruir o ambiente, porque elas também precisam. Aí você começa a entender a coisa. Com isso, você começa a estabelecer regras. Ok? Posteriormente, você vai traduzir isso para uma linguagem de máquina. Java, Fortran, C++, eu uso Lua, que é uma linguagem, na minha opinião, bem acessível. Só fazendo um parênteses, eu uso Lua porque é interessante você conhecer todas as etapas do processo. Mas o correto é ter uma equipe, ter profissionais mesmo que trabalhem com isso para o código não correr o risco de ficar muito simples ou falho. Então, pois bem, o primeiro passo, eu montei meu modelo conceitual, eu traduzi ele para uma linguagem de máquina, e aí eu vou precisar, como eu falei para vocês, eu trabalho com modelos espacialmente explícitos. Ou seja, modelos que eu vou precisar jogar no espaço. Eu vou precisar de um SIG.
do sistema de informação geográfica, de um banco de dados. Eu vou precisar de uma imagem satélite, grosseiramente falando. E esse método de autômato celular é interessante porque eu consigo jogar meu SIG em um mundinho, num mundo virtual, como se fosse uma planilha do Excel. Imagine uma planilha do Excel ou do Access, onde eu tenho colunas, linhas, e a junção de cada coluna e cada linha, logicamente, eu vou ter uma célula. Então, eu vou criar um mundo na forma Excel, brincando. Brincando, mas você vai criar um mundo Excel ou Access. Tá? E nesse mundo Access, você vai... Peraí, depois eu volto para esse lado, eu vou adiantar o próximo. Para talvez ficar melhor. Ó, eu vou ter uma imagem satélite. Então, eu vou ter aqui uma foto aérea de uma área queimando. Essa área já tem uma parte queimada, tem uma parte que está pegando fogo, uma parte que a nave vai queimar provavelmente. Então, o autômato celular, eu divido o meu mundo em caixinhas. Opa, volta. Eu divido o meu mundo em caixinhas. Tá bom? Então, esse meu mundo em caixinhas, eu faço... Cada caixinha dessa é um autômato. Cada célula dessa é um autômato. O autômato ele vai ser caracterizado pelo estado. Ele vai ter um estado fixo. Fixo não, ele vai ter um estado que vai sendo alterado. O que é um estado? É o nome da célula. Eu sou uma pessoa. Meu nome é Denilson. Esse é meu estado. Fora os estados, eles vão ter atributos. Como eu tenho uma idade, eu tenho um sexo, eu tenho uma altura. Isso são meus atributos. Minhas células também vão ter atributos. Vão ter uma altimetria, por exemplo. Vão ter um tipo de vegetação específica. E vão ter os estados. Volta aqui. Vão ter os estados. Essa célula aqui é uma célula de fogo, que já foi queimada. Essas aqui são células que estão queimando. E essas aqui são células de vegetação que ainda está intacta. Então, eu crio um mundinho virtual. Eu crio um mundo virtual com base em células. E, então, minhas células vão ser, os meus autômatos vão ser elementos computacionais, que geralmente são chamados de células. Eles são situados no tempo e no espaço, porque você vai simulando ano após ano, passo de simulação a passo de simulação, e essas células vão interagindo uma com as outras. Tá? Essas células vão ter estado, vai ser uma célula de área de mangue, uma célula de água, uma célula que está pegando fogo, uma célula que está intacta ainda. Fora isso, nós vamos estabelecer as regras de interação entre as células. As células precisam ter regras de vizinhança, precisam reconhecer os seus vizinhos para interagir. Por exemplo, no slide que eu mostrei para vocês, que estava a célula pegando fogo, uma célula que já está pegando fogo, ela precisa identificar a sua célula vizinha, que tem potencial de ser queimada também. Como eu vou identificar isso? Através das minhas regras, que veio do meu código-fonte, que veio do meu modelo conceitual. Ok? Então, eu crio um mundo virtual. Eu crio o meu mundo virtual. Eu tenho, vamos dizer que isso aqui é uma imagem satélite. Eu uso um SIG, o TerraView do INPE, ele tem um ícone chamado plugin de células. No plugin de células eu consigo transformar minha imagem satélite num ambiente como se fosse um Excel, como eu brinco sempre, e eu consigo criar meus autômatos, e posteriormente eu consigo colocar os estados, os atributos, eu consigo estabelecer as regras de transição, porque hoje essa célula que está pegando fogo, ela pode se transformar em uma célula que já foi queimada. E essa célulazinha aqui, que é a vegetação, pode se transformar em uma célula que está pegando fogo. Ela vai mudar de cor. Ela pode mudar de cor. Isso é um método de autômato celular. Quando a gente faz isso, o TerraView é bem legal, porque você monta um banco de dados, você coloca a imagem satélite. Eu coloquei essa imagem satélite aqui. Depois, eu subdivido a minha imagem satélite em colunas, linhas e células, e aí eu literalmente preencho minhas células com a informação geográfica. Okay? Então, é um método simples.
mas um método muito robusto para trabalhar com questões ambientais. Então, ó, meu autômato vai ter uma rede de células, que é meu espaço celular, que é o conjunto de todas as células. Cada célula, a célula é a unidade básica do sistema. Aí eu mostrei células quadradas, eu trabalho com células quadradas, mas elas podem ter vários formatos, pode ser triangular, hexagonal. Eu gosto dessa aqui porque o ambiente geográfico eu acho que representa melhor, mas é minha opinião. Aí as células precisam identificar suas células vizinhas, elas precisam interagir. Eu tenho uma célula que representa a água que está tendo a elevação do nível do mar. Aquela célula, ela vai encher e vai transbordar. Ela precisa saber qual célula ela pode transbordar, qual célula vai receber a água. Então é muito importante ter o reconhecimento dos seus vizinhos. Aí aqui só algum padrão de vizinhança, interessante para a gente. As células podem ser abertas ou fechadas. Como uma célula pode ser aberta ou fechada? A célula pode ser aberta da seguinte forma. Quando eu abro para a interação entre as células, eu tenho uma célula que está pegando fogo. Essa célula que está pegando fogo pode contaminar, entre aspas, né, queimar a sua célula vizinha. Então, aquela célula é uma célula aberta para interações. Ou eu posso ter uma célula fechada. Digamos que eu quero simular qual é a dinâmica de avanço da área construída, de concreto, asfalto, em áreas protegidas em São Luís, unidade de conservação e em área de preservação permanente em São Luís. Aí, no primeiro experimento, no primeiro cenário, eu coloco que, mesmo a área sendo protegida de alguma forma, a expansão urbana, a especulação imobiliária, pode influenciar aquelas áreas, elas podem ser convertidas em concreto. E aí eu simulo aquilo. Ou eu posso simular um outro cenário onde as pessoas só vão usar áreas que não sejam protegidas. Ou seja, nesse caso, os mangues, por exemplo, seriam células fechadas que não podem receber influência. Então é um método bem legal. Já eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de experimentos rodando que fica mais fácil. Pois bem, então, um outro método que eu utilizo é o seguinte, o método de agentes. Aqui no espaço geográfico, aqui é parado. Uma célula pode pegar fogo ou não, pode ser inundada ou não. Contudo, o espaço geográfico fica preso, fica inativo. Agora imaginem, e se eu quero simular a dinâmica de formigas indo buscar alimento? Boa parte das espécies de formiga, até onde eu sei, não sei se tem algum biólogo, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas até onde eu sei, a maior parte das espécies de formigas são quase cegas. Como que elas fazem para procurar alimento? Elas vão saindo aleatoriamente e o quê? Elas vão deixando caminhos de feromônio, onde as outras vão seguindo. Quando uma encontra alimento, as outras vão seguindo aquele caminho de feromônio. Eu consigo representar isso computacionalmente. Então, inclusive, tem programinhas na internet gratuitos que você consegue simular isso perfeitamente. Então, isso é um modelo baseado em agente. Você cria elementos virtuais, móveis. Você pode indicar formigas, pessoas interagindo com pessoas, a migração de pássaros. Então, é a mesma coisa que o primeiro. Você vai criar um modelo conceitual, que é importante, que eu acho que é a essência da coisa. Você vai traduzir aquilo para uma linguagem de máquina e você vai ligar ao ambiente geográfico. No meu caso, eu trabalho sempre com ambiente geográfico. E você faz as coisas se moverem. As pessoas indo, sei lá, passear, as pessoas indo construir suas casas, tudo dá para simular. Eu confesso que esse aqui é um método mais difícil para mim. Então, é mais difícil porque a programação é mais complexa. Entendeu? A programação é mais complexa porque você vai ter que agora estabelecer conexões entre os indivíduos. Agora você vai ter que estabelecer, estabelecer
representações, movimento, comunicação, o agente identificando o meio e ele se adaptando ao meio, é bem legal por isso. Plataforma de modelagem. Vejam só, eu pelo menos, que não sou da área da computação, eu sou dependente de algumas plataformas das pessoas que trabalham já com isso. Então, tem duas plataformas que eu uso. Uma é o Terra-ME, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma plataforma que vocês conseguem encontrar na internet. Muito fácil, sabe? Qual a dificuldade desse ambiente aqui, na minha opinião? Quando eu comecei a utilizar ele no doutorado. Se você é um biólogo, por exemplo, ou mesmo um engenheiro ambiental, e não tem conhecimento de computação, de uma linguagem de programação, a interface com o usuário é muito complexa, porque você tem que programar mesmo, você tem que entrar no código fonte, você vai ter que programar. Ele usa a linguagem Lua, tá? Mas eu gosto muito porque é uma plataforma muito fácil para ligar bancos de dados geográficos, que é o meu interesse. O outro é o NetLogo, um ambiente estrangeiro, mas também muito mais fácil. Ele já tem uma interface com o usuário melhor, porque você pode acessar o código-fonte, mas eles têm algumas ferramentas que possibilitam você fugir um pouquinho de trabalhar com mexer no código. A professora Carla, que está ali do IFMA, ela trabalha, me corrija se estou falando bobagem, Carla, mas desde o doutorado dela e agora, ela também está desenvolvendo uma plataforma mais amigável, onde, sei lá, um biólogo quer estudar problemas cardíacos em formigas, entendeu? Aí ele entra com o modelo conceitual, no ambiente que a Carla está desenvolvendo, você dá as informações e o programa, pelo que eu entendi, ele que vai dar a tradução computacional para aquele seu modelo conceitual e fica bem mais fácil de modelar. Então, é um trabalho bem interessante, que eu já até falei para ela que eu sou um cliente convicto seu, Carla. Então, alguns exemplos de modelagem, mas por que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso para quê? Por exemplo, eu posso dizer que se chover, pode encher. Pode ter uma enchente, desmoronamento. Grande coisa, mas onde vai acontecer? Com qual frequência? Se eu quero saber se começou a chover agora, meio-dia vai ter um desmoronamento, aí nós usamos esse tipo de ferramenta para simular. Entendeu? Perceba as caixinhas aqui, um autômato celular. Perceba que está quadradozinho aqui, não é a resolução que está ruim, não, porque são os autômatos. Então, desmoronamento, enchente. Aqui, exemplo do São Félix do Xingu, de dados observados em 97 sobre desmatamento. 2006. Aí eu posso simular. Opa. Dado real medido, dado simulado. Os dados simulados são bem parecidos com os dados observados por satélites. Qual a diferença desses dois dados? O dado real, o satélite foi lá e mediu. O dado simulado, simulação. Percebam que são bem semelhantes. São bem próximos. Qual é o melhor, qual é o pior? Não, eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão da modelagem é uma ferramenta a mais para a gente discutir. Porque se tem uma coisa que a nossa espécie provou que é bem eficiente, é na questão da capacidade de impactar o meio e sua própria qualidade de vida. Então não adianta mais dizer que o Rio Nilo está poluído e contaminado. Isso até minha sobrinha de 11 anos sabe. O que adianta dizer, daqui 2020, 2050, quantas pessoas provavelmente morreram por uma coisa banal como diarreia por causa do Rio Anil? Entendeu? Então, é uma ferramenta a mais para a discussão. E quem é que disse que se eu criar um sistema para dizer que 100 pessoas vão morrer de diarreia até 2020 no computador, é verdadeiro? Não é verdadeiro, voltei a dizer. Não é uma verdade absoluta, não é um dado real, concreto, medido. É uma ferramenta a mais para a discussão. Ok? E aqui eu quero mostrar para vocês uma simulação do meu doutorado, que é da elevação do nível do mar na bacia do Rio Anil. Perdão, em São Luís. Por favor,
Rápido, o pessoal só está botando. Só um minutinho. Esse é o primeiro experimento de simulação computacional dos impactos da elevação do nível do mar em um ecossistema costeiro do Brasil. Então, esse é o videozinho aí, deixa eu ver se vai dar. E aqui a ilha, a NMRM, nível médio relativo do mar, começa com 0. Deixa eu ver se começa a rodar. É 1 minuto e 20, rapidinho ele acaba. Ele vai. Está rodando? Está rodando, está rodando. Ele vai aumentar. Vai começar a surgir áreas vermelhas, que são áreas de mangue perdida. Vai surgir áreas pretas, que são áreas entropizadas perdidas. No próximo passo de tempo, ele já vai aumentar mais. Olha, vejam. Então, esse foi o nosso modelinho que nós criamos para a simulação da elevação do nível do mar aqui na ilha, usando autômato celular. Então, aí é de 2012 a 2100, com até 1 metro de elevação. Okay. Bom, gente, então assim, em linhas gerais, era isso que eu trouxe para conversar com vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa agora. Pode falar, Carla. Bom dia a todos. Parabéns, Genilson, pelo trabalho. A dúvida é, você fez o modelo, desenvolveu o modelo, né, para mangue. Esse modelo pode sofrer alterações para outro tipo de estudo? No caso, quais seriam? Entendi, Carla. Pode sim. Na verdade, eu gostaria, quando eu comecei a fazer, a ideia era para outros usos, só que teve a limitação do trabalhar com código em linguagem Lua, e o tempo passando e eu tendo que defender o doutorado, eu fiquei no mangue, entendeu? Mas pode ser sim, ele pode ser alterado para ver áreas mais vulneráveis a enchentes por influência da elevação do nível do mar, áreas mais vulneráveis a uma intensificação da ação erosiva das marés. Nós temos marés bem agressivas aqui, entendeu? Ele pode ser melhorado para a gente ver, bem, eu estou perdendo área de manguezal, eu estou ganhando área de manguezal, mas qual a implicação disso para um serviço que o manguezal presta para a comunidade? Por exemplo, caranguejo, ou então o mangue está lá segurando, freando a ação das marés. A ideia é exatamente que ele seja melhorado, entendeu? Então tem muito trabalho ainda a ser feito, né, Denilson? Tem sim. E aí, vamos trabalhar, cara. Eu conto com a tua ajuda. Tá bom. Obrigada. Eu agradeço. Bom dia, professor. Eu sou o Demar, né? Sou aluno da pós-graduação de Engenharia Ambiental. Como o senhor falou no advento aí das marés, aqui na área da Baía de São Marcos, a gente tem visto aí que foi criado o espigão da Ponta da Areia para evitar o avanço do mar e o assoreamento na área ali da Ponta da Areia. Então, essa simulação de elevação do nível do mar, aqui, ela se aplicaria também aqui para a Baía de São Marcos, para a gente verificar o aumento da maré e o avanço do mar aqui na área de São Luís? Sim, e voltando para a questão do espigão e da questão, por exemplo, ver a elevação e ver a alteração da dinâmica das marés, entendeu? E ver a intervenção daquele ambiente antrópico, porque de um lado pode até ter segurado, mas do outro eu estou percebendo que está causando muito sedimento, dá para simular isso de tudo. E o legal da maré, foi até bom tu falar isso, porque assim, quando eu fiz para a elevação do nível do mar, quando a banca foi me arguir, eles me bateram muito pela questão de não ter dados, uma série histórica sobre a elevação do nível do mar aqui, no Maranhão, entendeu? Já maré é legal, porque maré tem a própria tábua de maré da Marinha, que é um modelo também. Se eu quiser ir hoje lá na tábua de maré da Marinha, eu consigo ver como vai ser a maré em dezembro, não é isso? Você trabalha lá, sabe disso? Então, tem dados, uma série histórica para eu seguir.
E dados bem confiáveis, porque chega muito próximo do real o modelo da Marinha. Então, assim, dá para ser aplicado sim. A ideia é que seja aplicado em outros usos. Eu estou tentando agora, juntamente com a Carla e com o professor André, que é professor lá do IFMA também, para a gente tentar fazer agora um trabalho maior, para a gente dar outros usos para esse tipo de coisa. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Aqui eu trabalhei só com autômato. Então, eu gostaria de colocar agente. Como seria agente? Colocar as espécies de mangue. Botar pelo menos 3 espécies de mangue. Mangue vermelho, Rhizophylla avicenia, lagunculária, que ocupam espaços distintos. Por exemplo, a Rhizophylla normalmente está mais próxima à região de baixa mar, mais próxima ao contato com a água. Aí até o mangue de botão, que já está quase no continente. Então, tem um arranjo espacial entre as espécies. E eu coloco virtualmente essas espécies como agentes, elevo o nível do mar, e eu gostaria de ver a competição entre as espécies, porque vai mudar a dinâmica hidrodinâmica do local. Um local que só era banhado algumas vezes pelas maiores marés, aí que o mangue de botão, o Cornocarpus colonizava, de repente, com uma elevação do nível do mar, ele começa a ser banhado mais vezes, já cria condições para a Rhizophylla mangue ocupar. Porque a maré está chegando com mais frequência, está entrando lama ali também, então a Rhizophylla já começa a disputar espaço com o Cornocarpus, o mangue de botão. Dá para fazer esse tipo de coisa. A ideia dá para simular também, por exemplo, Porto daqui. A necessidade de, sei lá, estou chutando, não conheço nada do local, da área, mas simular simular a necessidade de você fazer drenagem lá no Porto do Itaqui, por exemplo. Ou o risco de ter um acidente. Ou teve um derramamento de óleo. Para onde aquela pluma vai? Modelar a dispersão daquela pluma de poluente. Essa é a ideia de tentar trabalhar com mais e mais usos, porque eu acho que é uma ferramenta muito interessante, que está no nosso dia a dia. Você precisa olhar maré, você vai na tábua de maré da Marinha, aquilo é um modelo. Você vai assistir o jornal Hoje, ou qualquer outro jornal que se preze, vai ter uma previsão de tempo, que é modelo, entendeu? Então está no nosso dia a dia, e é uma ferramenta que a gente pode e deve utilizar com mais frequência para pesquisa, e acaba tendo implicação na nossa qualidade de vida também. Obrigado, gente.